Eu tomei posse na carreira, depois do concurso, no dia 31 de março de 1970. E no dia 1º de abril, eu já assumi o meu cargo de promotor de justiça substituto da circunscrição de Ribeirão Preto. Lá eu fiquei uma semana e recebi um telegrama da Procuradoria-Geral de Justiça comunicando que eu tinha sido designado para assumir a promotoria de justiça de Bananal, no outro lado do estado. Voltando para São Paulo, minha primeira providência na estação rodoviária foi comprar um mapa do estado para saber onde ficava Bananal e de que forma eu chegava até lá, porque eu não tinha carro naquela ocasião, né? E aí trabalhei 3 meses em Bananal, uma cidade histórica, muito bonita, mas uma população pobre e uma cidade abandonada pelos poderes públicos superiores, né? Não tinha juiz titular, não tinha promotor titular, não tinha delegado titular. Já nesse princípio de carreira, eu tomei consciência da importância do cargo de promotor de justiça, principalmente nas comarcas, nas localidades mais afastadas e menores, na busca de solução dos dramas humanos que acabam sempre despejados no fórum, né? Depois desses 3 meses, eu atuei como substituto na capital, trabalhei na vara do júri da capital, em julho de 1970. Lá eu conheci grandes expoentes do júri e do Ministério Público, como José Guarino Marcos Garcia, Alberto Marino Júnior e o Djalma Lúcio Gabriel Barreto, né? E com eles muito aprendi, né? Desde a maneira correta de fazer uma denúncia, como também como atuar, né? Principalmente nos processos de júri. Em janeiro de 1971, eu fui promovido para a primeira entrância comarca de Duartina, onde eu fiquei 3 anos e meio. Cidade pequena, e lá eu fiquei esses 3 anos e meio porque havia uma dificuldade de promoção, porque havia um fechamento na carreira de poucas vagas de comarca de segunda entrância, e além disso lá houve um incidente que dificultou a minha promoção. Numa determinada eleição municipal que houve lá, eu requisitei a instauração de um inquérito policial que acabava atingindo um deputado estadual que era presidente da Assembleia Legislativa do Estado e aliado do governador. Em razão desse fato, o inquérito acabou sendo avocado pelo procurador-geral de então, né? Antes mesmo que eu oficiasse no inquérito, no sentido do encaminhamento para o procurador-geral. Mas o fato é que, com isso, eu fiquei mal visto no Poder Executivo Estadual e as notícias que eu tinha dos membros do Conselho Superior é de que era em razão desse fato que não adiantava eu entrar em lista tríplice, que a promoção não sairia. Em julho de 74, eu fui promovido por antiguidade para a comarca de Ourinhos. Uma cidade bem maior, né? Hoje é uma cidade com mais de 100 mil habitantes, acho que na época já tinha, e era só uma vara judicial, só uma promotoria de justiça, então era uma carga de serviço muito grande, né? E já com uma
processos já com um índice de criminalidade maior, né, de crimes mais graves, embora a gente ainda não tivesse muito assalto, né, os crimes de roubo do artigo 157, mas tinha muito processos e inquéritos policiais e prisões por crime de furto mediante arrombamento de residências, né? Inclusive, a minha residência mesmo, onde eu morava com a minha família, por 2 vezes foi invadida durante a noite quando eu estava fora de casa, né? Foi até interessante que uma das funções do promotor de justiça é visitar a cadeia pública todo mês, uma vez por mês, né? E os dias em que eu visitava a cadeia em Ourinhos, para mim, eram muito pesadas, porque eu sofria com aquele drama, com aquilo que a gente via, né? Embora talvez as prisões hoje estão em situações muito piores do que na época, né? E foi até interessante que, numa das vezes, havia um preso que estava numa cela forte, né? E era um que estava sendo acusado de ter sido um dos autores do furto na minha casa, né? E eu disse ao escrivão e disse ao delegado que se era por esta razão que ele estava na cela forte, isso não se justificava, né? Aí eles disseram que não, porque ele tinha cometido um ato de indisciplina e tal, né? E o fato é que ele, dentro da cela forte, dizia para mim: doutor, não fui eu que entrei na sua casa, não sei o que e tal, né? Esse foi um fato, não é, pitoresco. Eu fiquei 1 ano e meio em Ourinhos. Minha família gostou muito de lá, a gente tinha um bom ambiente, só que trabalhava-se muito, né? Aí, em janeiro de 1976, eu fui convocado para trabalhar em Diadema. Em Diadema também era uma comarca muito pesada, né? Só 2 varas judiciais da época. E eu fiquei 10 meses lá, atuando principalmente na área criminal. Fiz muitos plenários de júri, até que fui promovido então para a capital em setembro de 76. Eu atuei numa promotoria criminal e logo fui convidado para fazer parte de um grupo que constituía a equipe de roubos, que havia sido constituída há pouco tempo. Era um grupo de promotores que atuavam só em processos de roubo, né? E foi um setor precursor de uma apuração mais completa da criminalidade, né? Havia cruzamento de dados, os promotores que atuavam com relação em processos de uma quadrilha, todas as quadrilhas, todos os processos daquela quadrilha ficavam com aquele promotor, né? Então havia um controle maior e com isso a gente buscava as prisões preventivas na medida da necessidade, né? Então foi um órgão muito importante na apuração dos crimes. Havia casos de latrocínio em que se conseguia apurar o fato e conseguia prisão preventiva, e aquilo dava assim era gratificante a gente verificar que a atuação tinha resultado. Nessa época, já na capital, eu me afastei da carreira por um período de 3 anos. Fui atuar no Tribunal de Contas do município, na assessoria jurídica do Tribunal de Contas do município. Foi para mim, pessoalmente, foi uma fase
também profícua, porque ensejou um aprofundamento no estudo das questões de direito do Estado, até, e foi nessa época também que eu fiz cursei, né, um curso de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo sobre Direito do Estado. Eu fiquei esses 3 anos e senti que era a hora de voltar para a carreira, né, até porque também, nessa época, houve a criação de mais cargos de procurador de justiça e já havia possibilidade de eu ser promovido a procurador de justiça. Isso em 1982, mais ou menos. Só que quem estava afastado da carreira não se promovia por merecimento, apenas por antiguidade, né? Então eu retornei à carreira e logo fui designado para atuar no setor de recursos extraordinários criminais. Fui convidado pelo Dr. Paulo Salvador Frontini, que era o Procurador-Geral de Justiça, né? Neste setor atuavam procuradores, eu ainda não era procurador, isso também muito me gratificou, de eu ter sido escolhido para ir para esse setor. Mas aí, alguns meses depois, eu fui promovido a procurador de justiça e continuei atuando lá por um bom período. A princípio, sob a coordenação do Dr. Célio de Arruda Júnior, que é um promotor eficiente, com quem eu já tinha trabalhado na equipe de roubos. E na sequência, passou a chefiar esse setor de recursos extraordinários criminais o professor Damásio Evangelista de Jesus, logo que promovido de Bauru para a capital. Desse setor, eu fui, algum tempo depois, atuar na equipe de habeas corpus, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Também foi um período em que eu gostei muito, porque a atuação em habeas corpus me parecia muito, não só muito importante, como interessante do ponto de vista jurídico. A gente tinha que pesquisar com relação a matérias de direito, né? Não era só questão fática, né? Então lá eu atuei um bom período, né? E também convivendo com procuradores de justiça de nome. Na segunda parte da década de 80, eu fui eleito para compor o órgão especial do Colégio de Procuradores. E na sequência, eu fui eleito para o Conselho Superior do Ministério Público, eleito pelo órgão especial, né? Fiquei 2 anos no Conselho e depois fiquei mais 2 anos mediante eleição pela classe toda. Então fiquei 4 anos no Conselho. Durante 4 anos eu fui membro do Conselho Superior do Ministério Público, mas sem prejuízo das minhas atribuições nos processos. Na época não havia esse número de... Nem havia os inquéritos civis que hoje os membros do Conselho Superior têm essa quantidade grande de examinar e homologar os arquivamentos dos inquéritos civis e tal. Então, na época, a atuação, a gente no Conselho, no órgão especial, não era exclusiva. As demandas eram basicamente das promoções, né, avaliar o merecimento das promoções, né. Nessa ocasião, em final de 88, por sugestão de vários colegas e tal, eu me candidatei corregedor geral do Ministério Público. Na ocasião, existia um outro procurador de justiça, mais antigo que eu, Dr. Geraldo Tomita, grande procurador de justiça,
expoente do Ministério Público, que também se habilitava para esse cargo, né? E houve até conversas de lideranças da época tentando me demover de ser candidato, porque eu era mais novo, né? Mas eu insisti na minha pretensão de exercer aquela função de corregedor que me atraía, né? Embora me tivesse sido acenado que eu poderia ser escolhido para outras funções que me exporiam mais e que me possibilitariam até no futuro ir para o Tribunal de Justiça, pelo Quinto Constitucional, né? E tudo isso não me interessava, né? Eu mantive a candidatura e fui eleito, né? E fiquei mesmo 2 anos como corregedor geral do Ministério Público, com uma equipe de assessores muito eficiente, né? E fizemos, graças a Deus, um bom trabalho. A atuação do corregedor na nossa época foi mais num sentido de orientação dos promotores, principalmente os mais novos, para que exercesse uma boa atuação. A minha gestão não teve tanto uma vertente punitiva, né? Como em outros períodos, em outros corregedores foram mais punitivos, e a nossa gestão foi mais de orientação, embora os fatos irregulares tenham sido sempre objeto de sindicâncias, né? E apurações e tudo mais. Isso tudo se encaminhava ao Procurador-Geral. Na época, o Corregedor-Geral do Ministério Público não instaurava o processo administrativo disciplinar. Ele encaminhava, propunha, e o Procurador-Geral é que abria ou não o processo disciplinar. Então, a nossa atuação foi eficiente, né? E nada ficou sem apuração na época. E aí eu fiquei no biênio 89-90. Saindo da corregedoria, havia sido instituída uma reforma na organização das promotorias e procuradorias na gestão do Dr. Antônio Araldo Ferraz Dalpozo. E então foram criadas as procuradorias de justiça, que antes não existia, né? E uma das procuradorias era a Procuradoria de Justiça de atuação junto ao Tribunal de Alçada Criminal. Havia uma outra Procuradoria de Justiça, que era criminal, para o Tribunal de Justiça, e uma para o Tribunal de Alçada Criminal, onde havia uma quantidade enorme de processos, né? E aí eu fui exercer essa função de coordenador da promotoria criminal, né, junto ao Tribunal de Alçada Criminal. Em 1993, atendendo assim, a um apelo de inúmeros colegas e tal, eu me candidatei a Procurador-Geral de Justiça. Foi, se não me engano, a primeira eleição, seria a primeira eleição de Procurador-Geral de Justiça em que a lista tríplice seria composta, seria eleita por toda a classe. Todos votariam na composição da lista tríplice.
essa minha candidatura, ela foi no bojo de um movimento independente, né? Eu não compunha a chamada oposição tradicional que já existia naquela época. Mas foi uma candidatura independente, né? E o que a gente preconizava na época era uma maior independência do Ministério Público perante o Poder Executivo, os demais órgãos, não é, do Estado, mas principalmente do Poder Executivo. Isso porque, devido a uma atuação muito eficiente de colegas nossos, procuradores, à época, depois de exercerem cargos no Ministério Público, passaram a exercer cargos de relevância no Poder Executivo, né? E a ponto até que o colega, o Luiz Antônio Fleury Filho, né, que tinha sido presidente da associação, foi eleito governador do Estado. Então, nessa época, havia muitos membros do Ministério Público exercendo funções importantes no governo do Estado. E havia um reclamo dentro da classe no sentido de que houvesse uma independência maior, né? Que o Ministério Público fosse autônomo, né? Inclusive na apuração das irregularidades, das denúncias que eventualmente surgissem a respeito da administração do Estado e tal, né? Então a campanha foi nesse sentido. Na época, o grupo oposicionista tradicional, apenas uma parte me apoiou e outra parte achava que eu não tinha a natureza de um candidato de oposição. Eles se abstiveram, né, de votar, de me apoiar ou de fazer campanha para o meu nome. Então, esse movimento que se criou foi tanto colegas que compunham, seguiam né, o que era a situação na época dentro do Ministério Público e também da oposição. Nessa época nós corremos o Estado todo e buscando, né, saber dos anseios dos colegas e buscando então montar uma plataforma, um projeto de gestão que satisfizesse, né, a esses anseios. Mas tendo essa como ponto predominante, essa independência, né, com relação ao Poder Executivo. Num jantar de fim de ano, então, acho que de 1993, a eleição deveria ser provavelmente no início de 94, se não me engano. O governador Fleury foi ao jantar do Ministério Público e conversando comigo e com outros colegas que estavam do lado, ele se comprometeu a nomear aquele que fosse o mais votado pela classe. Bom, veio a eleição e a classe estava completamente dividida e o resultado da votação foi de que o candidato da situação, Dr. José Emanuel Burle Filho, teve 12 votos apenas mais do que eu, né? Então, isso mostra que havia bem o movimento estava bem, não é? Bem consolidado e bem... E aí o Burle foi nomeado Procurador-Geral de Justiça e ficou os 2 anos no exercício do cargo. Já no primeiro semestre de 95, já começamos um movimento para a nova eleição, após o término do biênio do Dr. Burle. O fato é que em 95, né, já
Dr. Burle ficou 94, 95. Enfim, eu era candidato novamente. E agora com poder, com um apoio maior daquela oposição tradicional que na eleição anterior se dividira. Já no segundo ano, começamos a campanha novamente, né, para disputar o Burle. O Burle seria candidato à reeleição em 95. Eu queria ressaltar alguns nomes de alguns colegas que participaram mais de perto das minhas campanhas, né, que comigo correram o Estado. Deles o Dr. Carlos Roberto Barreto, hoje aposentado, o procurador Leandro Pereira Leite, o Dr. Marcos Tadeu Gonçalves Teixeira, este também aposentado, Dr. Vidal Serrano Nunes Júnior, né, que até final do ano ocupava aqui o cargo do membro do Conselho Superior do Ministério Público, né, e o atual presidente da associação, Dr. Felipe Locke Cavalcante. Várias viagens fizemos juntos, né, nessa nossa campanha. Em campanha, aconteceu que surgiram umas acusações contra um deputado estadual que era meu irmão. E a imprensa passou a alimentar essas denúncias que à época contra meu irmão e também questionando a questão de que, como ele era deputado, as apurações seriam feitas pela Procuradoria-Geral e pondo em dúvida a imparcialidade do que ocorreria se eu fosse eleito, aquilo tudo e tal, né? E a gente percebia que essa campanha na imprensa era alimentada pelo fato do deputado ter um irmão candidato a procurador-geral. E aí chegou um determinado momento em que eu, cansado de ter que responder a esses questionamentos, né, eu resolvi renunciar à candidatura, né. Eu me lembro de uma reunião em que estávamos num escritório que tínhamos alugado na Brigadeiro Luiz Antônio, em que eu comuniquei, né, a um grupo tinha lá uns 20, 30 colegas que estavam mais assim próximos, né, na direção da campanha, que eu não seria mais candidato. E fiz isso com muita consciência, porque achei que, primeiro, que mais importante do que as pessoas são as ideias, né? E aquilo era uma questão, uma coisa que ficava sangrando a minha família enquanto eu ficasse candidato, né? E tanto assim que depois que eu deixei de ser candidato, essas notícias quase que diárias da imprensa cessaram, né? Os processos lá continuaram, tudo mais, a apuração continuou com relação ao meu irmão, mas parou aquele clamor que estava na imprensa. Então, eu achei naquela época que preferi dar o exemplo de desprendimento, né, e de dignidade, né, do que ficar insistindo numa questão que só fazia a gente sofrer, né? E poderia também dificultar a própria vitória do movimento, né? Eu já tinha exercido quase todos os cargos de direção superior do Ministério Público, apenas comissão de concurso eu não participei, né? Fui convidado várias vezes, mas nunca quis, achava que era uma atividade, e acho muito difícil de você levar adiante, de você saber escolher aqueles que serão bons promotores, né? Então achei que já a semente estava lançada, né? O movimento já seguiria
né, mesmo sem a minha participação como candidato, né. Foi nessa ocasião, então, que, terminado o biênio do Dr. Burle, o Dr. Marrey foi eleito Procurador de Justiça. Embora não tenha sido mais votado, ele foi nomeado pelo governador Covas, né, na primeira eleição, né. Ele foi nomeado Procurador de Justiça. Então, esse foi o episódio, né, do meu, mais ou menos no final de carreira. Isso já em 95. Apoiei a candidatura do Dr. Marrey, né, naquele momento em que eu renunciei, né, em 95. Em 1996, a minha filha, Maria do Carmo Galvão de Barros, Toscano, ingressou na carreira do Ministério Público, né, para a alegria do pai e da família. Enfim, esse é um resumo da minha história dentro do Ministério Público. Eu me aposentei no início de 97, com a consciência do dever cumprido e achando que aquelas ideias de independência do Ministério Público e de renovação das lideranças internas produziu frutos. Desde 97, agora há 18 anos, eu milito na advocacia aqui no estado de São Paulo. Atuei na área também, na área criminal, mais a princípio, na área também de direito do Estado, né, direito administrativo do Estado, e hoje muito na área de consumidor, né. Meu escritório tem uma atuação grande nesse sentido.